que Deus possa fazer uma transformação na sua vida e possa usar a minha boca para falar com você. Eu vim falar hoje sobre uma religião que tem se expandido muito pelo mundo e pelo Brasil, principalmente aqui no Brasil, né? A Umbanda tem feito muito sucesso e muitas pessoas têm mudado para essa religião. Eu queria falar um pouquinho sobre ela, sobre o que a Bíblia entende sobre ela, né? Primeiro eu vou falar sobre essa religião, depois alguns pontos que a Bíblia não concorda e depois da minha opinião. Bom, vamos lá. A Umbanda é uma religião de origem africana, né? Que veio junto com os escravos, que vem do Candomblé, da Umbanda ali, né? E aí teve algumas transformações ao longo dos anos, mas ela basicamente se mantém a mesma. Alguns nomes mudaram, mas continuam a mesma coisa. A Umbanda, ela tem algumas bases, né? Assim como o Espiritismo, a Umbanda e o Espiritismo é praticamente a mesma coisa. A diferença é que o Espiritismo não tem um lado esquerdo, então só tem o lado direito, a linha direita, né? A Umbanda já tem a linha esquerda e a linha direita. Que a linha direita significa a linha boa, né, dos espíritos, e a linha esquerda a linha ruim. Mas vamos lá. Então, a Umbanda se baseia em reencarnação, que os espíritos dos homens morrem e são reencarnados ao longo da vida e vai indo e voltando quando morre. E também se baseia no limbo, que é um lugar onde as pessoas ficam pagando os pecados e até entender e começar a evoluir o espírito, sair do inferno, vamos dizer assim, né? Então ela se baseia nesses dois pilares e também se baseia em Deus, no topo da linha da Umbanda, tanto da esquerda como da direita vem Deus, né? Deus é o primeiro, depois Jesus, depois o Espírito Santo, depois começam as entidades ali, os espíritos e blá blá blá. Então tem uma hierarquia que acredita piamente em Deus. Acredita na Bíblia também, né? Então, esses são os pilares da Umbanda que eu gostaria de combater algumas coisas. E na Umbanda tem as sessões, né? Nos terreiros, que tem a linha de esquerda, a linha de direita, e dependendo do Pai de Santo, né? Recebe uma linha ou outra linha, ou as duas. E tem os seus Exus do lado da linha esquerda e suas entidades do lado da linha direita, né? Então ambos vêm para comer, beber, para fumar, para fazer algum trabalho, alguma macumba, né, alguma coisa assim, ou quebrar alguma macumba, ou falar com alguém, dar alguma palavra para quem está lá no terreiro, alguma coisa assim, entendeu? Então é como se o espírito que está evoluindo gostasse de baixar num corpo para fazer alguma coisa. Bom, vamos lá. Então essa é um geralzão da Umbanda, né? E do Espiritismo é da linha direita, é quase a mesma coisa, só que é mesa branca, né? Algo mais civilizado, vamos dizer assim, que o espírito, a entidade, né? Baixa no médium, né? Pai de Santo, no Espiritismo. E aí esse médium é usado para falar com quem tá lá, dar passe, fazer a carta, algo do tipo, alguma palavra do espírito de alguém que morreu. Então, essa é a base da Umbanda e do Espiritismo, é bem um geral. Agora eu queria falar do que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia tem diversos versículos que proíbem a consulta de espírito, proíbem médiums, proíbem visões, essas coisas de adivinhações de futuro, de feitiçaria, de macumba, né? Que macumba não deixa de ser uma feitiçaria. A Bíblia proíbe em diversos versículos essa parte e também proíbe a reencarnação, né? A Bíblia não proíbe, ela fala sobre a reencarnação de uma maneira, não com essas palavras, tipo, não tem reencarnação, mas fala como é que acontece ao homem, né? Que está ordenado por Deus que ele viva somente uma vez, morra e depois vá para o juízo. Então eu vou dar uma lida em alguns versículos para vocês. Eu sei como é que vocês funcionam em relação à Bíblia, se vocês acreditam ou não.
Eu acredito na Bíblia, a minha fé se baseia inteirinha nela, né? Muito mais do que em qualquer igreja ou pastor. Sou evangélico e baseio toda a minha fé em Jesus e na Bíblia. Vamos lá. Em Levítico, tem várias passagens que falam sobre isso. Aí eu vou ler algumas. No capítulo 19, versículo 31, diz assim: Não recorram aos médios, nem busquem a quem consulta espírito, pois vocês serão contaminados por eles. Ou seja, é uma contaminação, consulta de espírito e médiums, né? Em Deuteronômio 18, versículo 9 ao 12. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Em Levítico, capítulo 20, versículo 6, diz assim: Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos, e contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Em 2 Reis 21, 6. E até fez passar seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoeiro, e ordenou adivinhos e feiticeiros. E prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e provocava ira. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E por fim, em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz de como é ordenado aos homens não ter a reencarnação. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, aos homens está ordenado morrerem uma vez, não duas, não três, não quatro, não cinco, não é cíclico, né? Não tem outras chances, é uma chance só. É muito fácil pensar que tem outras chances, é muito fácil pensar que tem como voltar atrás e que não tem um destino certo por causa de uma vida de merda que teve. Então morra uma vez e depois disso virá o juízo. Então a pessoa morre, a alma sai do corpo porque acabou a vida. A alma fica em repouso, guardada, até que venha o juízo. Não tem meio termo, não tem evolução, não tem outra coisa. É morra, juízo. Morte e juízo, ponto. Não tem vírgula, não tem parênteses, não tem travessão, é ponto. Não tem outra coisa. Não tem reencarnação, não tem limbo, não tem evolução espiritual, não tem nada. A Bíblia já fala aqui como Deus ordenou aos homens. Além de falar que consulta médium, consulta espírito, consulta mortos, consulta adivinhador, feitiçaria, por exemplo, fazer macumba para os outros, pedir para fazer macumba para os outros, quebrante, todos esses tipos de coisas da macumba, da feitiçaria, da umbanda, tomar passe, são coisas de prostitutas, são coisas de demônios, enganadores, e Deus não se agrada, acha isso tudo mal aos olhos dele, e ele vai virar o rosto contra quem faz isso. Ele vai lançar fora contra quem faz isso. É o que a Bíblia diz sobre isso. E como a base da Umbanda, a base do Espiritismo é Deus, é a Bíblia, não faz sentido estar na Bíblia isso escrito e ainda acreditarem nessas coisas, né? É o que mais comprova o fato de parecer tudo ser uma enganação demoníaca. Como disse ali em 1 Timóteo, que no final dos tempos muito apostarão da fé e seguirão doutrinas de demônios enganadores, né?
Então isso é muito complicado, porque parece bom, parece certo. Eu vou no terreiro, eu me sinto bem, eu me sinto aliviado, mas é bem fácil se sentir aliviado. É fácil ser curado e liberto no terreiro, sabe por quê? Porque quem te deixa oprimido? Quem te põe uma enfermidade, uma doença? Quem te deixa endemoniado ou com opressão maligna? Quem? O demônio. O inimigo, pra quem crê, né? Quem não crê, fica difícil ouvir o que eu tô falando aqui, parece tudo bobeira. Mas pra quem crê que existe Deus e o demônio, que os anjos caídos foram enviados pra terra e o demônio quer roubar, matar e destruir, tá aqui pra tirar a salvação dos filhos de Deus, né? Pra que menos pessoas sejam salvas possíveis pra se vingar de Deus. Ele fica inventando novas religiões, inventando novas buscas que parecem boas aos olhos dos humanos. Parece bom, eu chego lá oprimido, eu chego lá enfermo, eu chego lá cansado, eu chego endemoniado, e quando eu entro lá tudo passa. Mas quem estava colocando isso em você? Quem que era o demônio? E quem pode tirar isso? Deus. Mas quem pode parar de te oprimir e ainda assim tá em você também? O demônio. Por exemplo, chega lá e tem uma hierarquia no reino demoníaco, como tinha uma hierarquia no reino de Deus. O reino de Deus é hierárquico e o reino do inferno também é hierárquico. Porque quando os demônios caíram, eles caíram na mesma hierarquia. Caíram lá Lúcifer, aí os outro anjo abaixo, e as hierarquias dos anjos caíram. Então tem Lúcifer, os diretores lá, os conselheiros dele, os principados, os potestades por cada região, depois os dominadores, depois os líderes das legiões, depois os demônios pequenininhos. Entendeu? Então tem uma hierarquia, tem uma estrutura organizada. E quem manda mais, o outro tem que obedecer. É um negócio simples e fático, né? Então, se você chega num terreiro endemoniado, lá no terreiro tem vamos supor, uma hierarquia superior no Pai de Santo, essa hierarquia fala vaza, o outro tem que vazar. Ou essa hierarquia fala cala a boca, para de oprimir, porque eu vou colocar o meu aí que não vai oprimir, a pessoa vai achar que isso é bom, que isso daqui que eu tô fazendo é salvação, que isso daqui que eu tô fazendo é bom, é agradável. Vamos falar, o demônio usa a boca do médium para falar coisas de vida, coisas boas, coisas de relacionamentos bons e saudáveis. Mas é engraçado que quem vai na Umbanda não tem relacionamentos bons, não tem relacionamentos saudáveis. São tudo perturbados. Os relacionamentos são conturbados, a família é conturbada, a casa é conturbada. Por mais que o Exu ali, a entidade, fale coisas boas, parecendo boas, altruístas, para instruir para os caminhos legais, não consegue seguir, né? Não conseguem ser felizes. Difícil você ver alguém que vai na Umbanda e é feliz. Nossa, é muito. Todo mundo é pesado, negativo. E por isso que eles chegam no terreiro, essa negatividade se alivia, porque o demônio fica contente que ele tá lá. Ele fica contente que tá conseguindo perder essa salvação, né? Tirar essa salvação de Deus e jogar isso na religião que ele criou para enganar, né? E aí é muito complicado isso. É o que eu tinha para falar sobre Umbanda, sobre reencarnação, sobre essa bondade aparente, mas que na verdade não deixa de ser uma mentira mascarada. Deus dá uma estratégia para quem tiver coragem, que também tem que ter coragem para descobrir a verdade, né? Como, por exemplo, você está sendo traído. Você tem que ter coragem suficiente para aceitar descobrir se você está sendo traído ou não. Muitas pessoas, quando recebem uma notícia que está sendo traído, simplesmente ignora, finge que não é verdade, não vai atrás para tentar descobrir por conta própria e deixa para lá, entendeu? Todo mundo deve conhecer uma pessoa desse tipo. Mas o que se espera é que quando alguém te dá uma notícia, ó, você está sendo traído, você vai descobrir, você vai investigar por conta própria. Não é para acreditar na pessoa, porque a pessoa pode estar mentindo para querer roubar seu companheiro. Mas você tem que ir, pelo menos tentar descobrir se isso é verdade, né? Porque se alguém tá falando alguma coisa, tem alguma coisa errada. Ou com a pessoa que tá falando, ou com o meu relacionamento mesmo, né? Pode ser que o fulano tá me traindo. E aí vai investigar, vai ver os celulares, as conversas, vai ver as roupas. E é aquela
investigação criminal que vocês já conhecem, né? Então a gente. Não sou eu que imponho a verdade pra vocês e nem a dúvida. Vocês têm que buscar por si só. Ninguém consegue mudar sem pensar com a própria cabeça. Não adianta ninguém impor nada pra você. É você que tem que identificar isso como algo prejudicial para sua salvação, para sua alma, para o seu corpo, para sua mente, para sua emoção, para o seu casamento, para o seu filho. Pô, por que que tá uma merda a sua vida financeira e emocional? Às vezes financeiramente tá até bem, mas emocional, tua família tá destruída, sua esposa não te ama, teu filho não gosta de você, vocês não conversam, só brigam. E tudo tá indo por água abaixo e você tá indo na Umbanda. Quando você tá lá, você tá se sentindo feliz. Mas quando você chega em casa, tá um inferno. Entendeu? Aí eu te pergunto: não tem alguma coisa errada? Como que a gente descobre isso? A Bíblia dá uma estratégia. Dizem, acho que em João, que fala pra gente consultar questionar esses espíritos imundos, né? Todo espírito que se aparecer pra você, toda espiritualidade, tudo que alguém te falar, você perguntar se Jesus Cristo veio em carne. Porque nenhum espírito assim imundo, demônio, enganador, falso, nenhum espírito que não seja da parte de Deus consegue falar que Jesus Cristo veio em carne. Um espírito demoníaco não consegue assumir que Jesus veio em carne. Ele fala que Jesus veio em espírito, ele não fala, ele fala outra coisa, mas ele não consegue falar Jesus Cristo veio em carne. Você pergunta, Jesus Cristo veio em carne, ele vai falar não, ele nunca vai conseguir falar assim. Se ele falar que sim, Jesus Cristo veio em carne, ele é da parte de Deus. A Bíblia diz isso e eu tenho fé no que está na Bíblia. Como eu tenho fé que não existe reencarnação, porque está na Bíblia. Como eu tenho fé que consulta de espírito e de mortos não é algo bom, e sim algo demoníaco, porque está na Bíblia. Entendeu? Então a Bíblia nos dá essa estratégia. E essa é a semente da dúvida que eu planto hoje em vocês. Descubra se você está sendo traído. Não fica corno manso. Ah, é mentira. Ah, eu nunca faria isso comigo. Ai, não, eu sou uma boa pessoa, sou um bom marido, sou uma boa esposa. Meu marido nunca ia me trair, minha esposa nunca ia me trair, eu confio nela. Pô, mas se tem alguém falando, não custa dar uma olhada pra saber se é verdade. Não tô falando pra chutar o pau da barraca e dar um pé na bunda sem investigar, só porque o vizinho contou. Mas ir procurar saber as verdades com os seus próprios olhos, né? Ver a verdade com os seus próprios olhos, sentir a razão, porque o culto a Deus é racional. Se a gente não for racional, a gente não consegue cultuar a Deus. A salvação vem disso, a fé vem disso. É Deus racionalmente. É a Bíblia dele sendo analisada e colocada em prática na nossa vida. E é o que eu tinha para te falar. Não acredita em tudo que te falam. Porque, olha, o demônio é enganador. Ele veio para matar, roubar e destruir. E é muito fácil enganar a gente porque nós somos soberbos, somos orgulhosos, somos burros, somos emocionalmente frágeis. É o que eu tinha para falar para vocês. Testa o espírito. Testa. Você vai no terreiro, pergunta. Você vai na mesa branca, pergunta. Jesus Cristo veio em carne? Dependendo da resposta, você sabe que aquilo não é de Deus e você estava sendo enganado esse tempo todo. Você estava sendo traído esse tempo todo. Como que eu não vi? Quando você está sendo traído, qual que é a sensação? Onde que eu errei? Como que eu não vi? Como que eu não vi isso antes? Como que eu não vi os sinais? Estava tão óbvio. Como eu sou burro. A gente se sente burro porque a gente não vê os sinais. Entendeu? E você não tá vendo os sinais. Então começa a ver. Eu tô te falando, olha, vai investigar porque você tá sendo traído. E aí você vai perceber o que você deve fazer depois disso.